No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. TRT de Goiás realiza Semana da Segurança e mostra como não se tornar uma vítima fácil da violência. População é atendida pela Justiça do Trabalho Goiana durante a Jornada da Cidadania na PUC Goiás. E no bloco de entrevistas, o professor e coach executivo Carlo André Oliveira fala sobre empreender em tempos de crise. Aguardamos você. Começando mais um programa Hora Extra. E nesta edição você confere os seguintes destaques. TRT de Goiás realiza Semana da Segurança e mostra como não se tornar uma vítima fácil da violência. População é atendida pela Justiça do Trabalho Goiana durante a Jornada da Cidadania da PUC Goiás. E no bloco de entrevistas, o professor e coach executivo Carlo André Oliveira fala sobre empreender em tempos de crise e o que os empreendedores de sucesso têm em comum. O Hora Extra está começando agora. População é atendida pela Justiça do Trabalho Goiana durante a Jornada da Cidadania da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Servidores do TRT de Goiás ofereceram gratuitamente à população orientações sobre direitos trabalhistas e o serviço de atermação verbal. Durante 3 dias, servidores do Tribunal Regional do Trabalho prestaram atendimento jurídico aos participantes da Jornada da Cidadania, realizada no Centro de Convenções da PUC Goiás. O estande foi montado na estação jurídica para orientar quem precisava tirar alguma dúvida. Quem chega aqui primeiro passa por uma triagem, é para saber qual tipo de demanda que a pessoa traz. Se for na área do direito do trabalho, ela é encaminhada para o estande do TRT, onde o caso é analisado. Entre as reclamações mais recorrentes está o não pagamento das verbas rescisórias na hora de dar fim ao contrato de trabalho, além de outras situações que ferem os direitos trabalhistas. Olha, nós temos atendido, por incrível que pareça, ainda muita trabalhadora doméstica sem anotação na carteira de trabalho, trabalhadoras grávidas buscando orientação acerca dos seus direitos, principalmente algumas trabalhadoras tendo sido demitidas indevidamente e também as questões relativas à falta de pagamento de verbas rescisórias. Essas são as principais demandas que têm nos chegado aqui. A Aline está grávida e veio aqui só para esclarecer uma questão relacionada a afastamento do trabalho. É que a minha empresa me afastou pelo INSS e depois de algum tempo eu precisei de um novo afastamento e eles me pediram para afastar novamente. Só que nesse período o INSS não aceita eu remarcar uma nova perícia porque até uma das empresas em que eu trabalho diz que não tem essa necessidade. E a empresa que está tentando me mandar para o INSS não aceita que eu retorne ao trabalho. Então eu estou nessa dúvida, não sei o que eu faço, se eu retorno, o que eu preciso fazer para que fique melhor para todos, né? Diante da situação, este analista judiciário apresentou algumas opções. Então, Aline, você tem 3 opções aqui, tá? 3 opções. A primeira opção que eu vejo que você deveria considerar, se você for lá no tribunal, né, no atendimento da atermação, a gente tem um convênio com a Faculdade de Direito que os advogados da faculdade podem fazer uma ligação lá na empresa e nessa empresa que não está te aceitando de volta, tá? Porque a princípio você está apta a trabalhar. O INSS te considera apta a trabalhar. Então você não tem que ficar discutindo a questão do afastamento previdenciário, tá? Porque o INSS não vai te afastar. Então essa seria a solução não litigiosa. Você vai lá no TRT, o advogado faz uma ligação e tenta diretamente com a empresa
explicar que não existe essa necessidade de você voltar ao INSS porque você já está apta a voltar a trabalhar. Tá? Segunda opção seria uma denúncia trabalhista, seria feita no Ministério do Trabalho, para que essa situação sua seja fiscalizada por um fiscal do trabalho. Tá? A terceira opção é a opção de ação judicial mesmo, de reclamação trabalhista. Porque se a empresa não aceitar que você retorne ao trabalho, tá, isso pode ser considerado como uma rescisão contratual. E aí você tem todos os direitos que você teria caso fosse, por exemplo, mandado embora sem justa causa. Dispensa injustificada. Né? Com esses esclarecimentos, a Aline já sabe o que fazer. Eu vou procurar o TRT, conforme ele me orientou, para tentar resolver da melhor maneira possível. O chefe da seção de atermação do TRT explica que, em alguns casos, eles protocolam a ação ali mesmo, ou então encaminham a pessoa para o tribunal. Facilita a vida do trabalhador porque chega mais próximo dele. E também num ambiente onde o trabalhador está mais empoderado, onde ele está mais à vontade, não é aquele ambiente formal de tribunal, você tem uma possibilidade de ter uma conversa mais franca e mais aberta com ele. E isso eu acredito que facilita para que a gente possa realmente identificar a real necessidade desse trabalhador. Durante o evento, foram realizados cerca de 600 atendimentos jurídicos entre cíveis e trabalhistas. Este foi o segundo ano consecutivo que o TRT marcou presença na Jornada da Cidadania, uma parceria que ajuda muita gente. Exatamente. Hoje nós temos a satisfação de ter junto ao Tribunal Regional uma parceria muito ampla. Eu acho que hoje nós temos, além de figurar como campo de estágio, o Tribunal nos auxilia também participando de atividades internas da instituição. Então hoje o Tribunal ele cede para nós audiências telepresenciais, sessões de julgamento, participa dos nossos eventos, figura como campo de estágio e então é uma parceria bastante ampla que nós temos. O TRT de Goiás promoveu a primeira semana de segurança. O evento destacou os cuidados básicos para não se tornar uma vítima fácil da violência e a importância das noções de primeiros socorros. A iniciativa visa garantir a segurança de todos os que frequentam diariamente as dependências da Justiça do Trabalho goiana. O painel exposto durante a abertura da primeira semana de segurança do TRT-18 alerta para a quantidade de pessoas que chegam ao tribunal portando algum tipo de arma. Essas daqui foram detectadas e recolhidas na entrada do fórum, mas depois não foram resgatadas pelos donos na saída. Só no ano passado, o Núcleo de Segurança recolheu mais de 1.000 armas brancas e mais de 500 armas de fogo, número 4% maior que em 2016. Agora, se você for observar o número de armas apreendidas, é preocupante porque você tem pessoas vindo para um tribunal com armas. Mas a gente tem que analisar subjetivamente qual que é a intenção dessa pessoa ao trazer essa arma branca, né? Mas o que mais importa é a gente estar colocando os nossos equipamentos de segurança para funcionar. Porque essas armas, como você viu, elas foram detectadas. Então elas não entraram no tribunal, elas ficou retida aqui na nossa sala de desarme. Para criar uma cultura de segurança no tribunal, servidores e magistrados participaram de palestra e receberam orientações de como não se tornar uma vítima fácil dos bandidos. Como não ser uma vítima fácil? É não estar em locais hostis, aonde você sabe que a presença de marginais ela é constante. É você estar observando a todo momento, ao entrar, ao sair. Por exemplo, uma questão crucial, tem pessoas que vão ao banco, chega lá, saca dinheiro, começa a contar dinheiro lá na presença de todo mundo. E nós orientamos que não faça isso, que utilize o cartão em vez de utilizar dinheiro, que conduza dinheiro somente o necessário para as suas despesas de emergências. Ao estacionar o seu carro, não deixe bolsa, notebook, aparelhos que chamam a atenção do marginal. Fazendo assim, ela não estará sendo uma vítima fácil. Para este servidor, esse tipo de iniciativa é muito bem-vinda. Achei excelente a iniciativa, sim. Nós não temos noção do que acontece no tribunal diante por estarmos trabalhando quietos numa sala, não sabemos o que acontece. Essa semana está sendo proveitosa nesse sentido, mostrando para a gente a apreensão de armas brancas que as pessoas trazem, quer dizer, ou seja, mostrando para a gente que a gente corre perigo e que a segurança é muito importante nesse momento.
Durante o evento, foram expostos coletes à prova de bala, bastões e equipamentos usados pelos agentes policiais do TRT. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP da Polícia Militar, esteve presente. Levou este robô utilizado para identificação de artefatos explosivos e falou sobre como agir caso seja identificado algum objeto suspeito. Os participantes acompanharam ainda uma demonstração de como salvar uma pessoa por meio de procedimento de reanimação cardiorrespiratória. O tribunal também adquiriu novos equipamentos de primeiros socorros, lançou a nova identidade visual do setor de segurança e inaugurou as salas de capacitação dos agentes e a brigada de incêndio. Também fez parte da programação do evento oficinas de combate a princípios de incêndio, como, por exemplo, aprender a usar extintores, e o lançamento do Manual de Procedimento Operacional Padrão, que traz o passo a passo de como os agentes devem agir em caso de ocorrência aqui dentro do tribunal. E o objetivo do tribunal é realizar mais ações para promover a segurança de quem passa por aqui. Sim, nós vamos repetir. No segundo semestre nós estamos planejando um trabalho aqui para integrar a comunidade vizinha do tribunal a esse projeto de segurança. No próximo bloco, o professor e coach executivo Carlo André Oliveira fala sobre empreender em tempos de crise e o que os empreendedores de sucesso têm em comum. Fique com a gente e voltamos já. Empreender é algo intrínseco ao brasileiro. Nada menos que 60% da população sonha em abrir uma empresa, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Endeavor em 2017. O Sebrae também realizou uma pesquisa que revelou que ter o seu próprio negócio é o terceiro sonho mais comum entre os brasileiros, atrás apenas de ter casa própria e viajar. Mas entre o sonho e a realidade, muitas vezes reside o medo de não dar certo e até a desconfiança da própria capacidade de enfrentar e vencer o desafio. Por outro lado, em tempos de crise e taxa de desemprego crescente, empreender se mostra uma alternativa de renda para muitas pessoas. Para falar sobre o assunto, o nosso entrevistado de hoje é o professor e coach executivo Carlo André Oliveira. Seja bem-vindo à Hora Extra. Muito obrigado, prazer é todo meu. Professor, o que é o empreendedorismo? Geralmente o conceito está associado à abertura de negócio, mas não se limita a isso, né? Isso mesmo, Fabiola. Falar de negócios, falar de empreendedorismo é quase que a mesma coisa, mas é muito mais do que isso. Quando você começa a visualizar uma situação de um problema e você começa a enxergar naquele problema uma oportunidade de negócio, podemos falar que você tem já um lado empreendedor natural. Desse problema nasce uma oportunidade. Mas a gente tem que levar em consideração também umas outras coisas, como, por exemplo, se você é um agente de mudança na própria empresa onde você atua, você também é considerado uma pessoa empreendedora, porém seletista. O empreendedor dentro da empresa. O empreendedorismo, professor, pode ser uma saída em tempos de crise, ou seja, é uma oportunidade para crescimento? Fabiola, essa é uma pergunta que vem sendo feita em todos os canais televisivos, mídias sociais, debates, mesas redondas, né? No tempo de crise, empreender é quase que uma necessidade. Então, a transformação, como eu falei, a mudança quando você é um colaborador dentro das organizações. Mas quando você está fora dessas organizações e precisa levantar um dinheiro para você colocar, sabe, para as questões mais básicas do dia a dia, você precisa buscar o empreendedorismo na área de abrir uma empresa, abrir um negócio, que seja físico ou que seja nas mídias sociais, de uma forma geral. Quando você começa a pensar no empreendedorismo, você entende que a necessidade, ela faz com que o brasileiro tenha, além de tudo que a gente já sabe que são novas ideias, novo impacto, a identificação de um novo setor que é necessário. Então, hoje, no momento de crise, a identificação desses setores, onde é necessário ter um negócio próprio
ou a ajudar ou fazer uma parceria com outras pessoas, vale muito a pena. Então, empreender hoje, no momento de crise, é quase que uma necessidade. Nós vamos agora ouvir uma pergunta do Geazir Borges sobre o assunto. Claro. Olá, professor. Gostaria de saber o que os empreendedores de sucesso têm em comum. Muito bem, Geazir, né? Geazir Borges. Muito obrigado, Geazir, pela sua pergunta. O que tem em comum? É até difícil falar isso para você. Eu acabei de citar algumas competências. A criatividade, a questão da persistência e da permissão. Além disso, eu poderia citar para você que a influência sobre pessoas, a questão do bom relacionamento interpessoal, a capacidade de gerenciar pessoas, vaidades, são algumas das competências principais. Hoje em dia, Fabiola, é muito comum se discutir a questão de ter ou não a capacidade de planejar, né? Então, hoje o empreendedor, ele trabalha muito com um planejamento muito amplo. E esse planejamento, muitas vezes, o empreendedor que ele não está preparado para isso, porque nem todos estão, eles acabam se perdendo. E eles fazem, então, uma contratação terceirizada disso. Então, muitas vezes tem um assistente jurídico, assistente contábil, o assistente na área de recursos humanos, tudo isso para ajudar esses empreendedores. Mas as características que eu citei de influenciar pessoas, criatividade, persistência, permissão, entendimento do outro, de trabalhar em equipe, tudo isso é fundamental. A gente, como cliente de vários serviços e negócios, né, o que a gente sente o cliente precisa ser visto com carinho, com atenção, né? Porque você vai num estabelecimento, você vai e você não vê que foi feito um esforço para atender aquele cliente ou que a pessoa não se preparou para abrir um negócio. A gente não volta mais, né? Então, isso é muito importante, esse foco no cliente. Exatamente isso. Antigamente, né, eu sou uma pessoa de época, tá, Fabiola? Então, na minha época, via-se muito aquela questão assim, você tem que atender o outro como o outro quer ser atendido. E essa máxima já foi ao chão há muito tempo. Então, hoje, trabalhamos dentro dos treinamentos, das consultorias empresariais, o foco no cliente da seguinte forma, você tem que atender o cliente como o cliente quer ser atendido. E todo esse trabalho, ele é feito com treinamento, com a preparação, com a conquista de novas competências que os empreendedores têm que ter. E você citou uma situação muito importante, que é a qualidade do atendimento. Ter qualidade de atendimento hoje é uma condição sine qua non. Se você tem uma empresa hoje, você tem que atender bem ao cliente. Então, isso coexiste. Se você não atende bem, pela concorrência de hoje em dia, muito em breve você não vai ter mais clientes. Ok, professor. Nós vamos para um rápido intervalo agora. Hoje conversando com o professor e coach executivo Carlo André Oliveira sobre empreender em tempos de crise. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o professor e coach executivo Carlo André Oliveira sobre empreendedorismo em tempos de crise. Professor, o que é preciso saber antes de se aventurar como empreendedor? Muita coisa, Fabiola. Infelizmente, por um lado, a necessidade hoje do brasileiro de ir ao mercado para empreender está muito grande. Mas é bom se preparar. É muito bom e muito importante se preparar para que você tenha mais vida útil nesse primeiro momento e também no decorrer da vida da sua empresa. Uma das coisas que é fundamental você saber é saber em qual mercado você vai atuar. Qual é o mercado que é melhor para você? Eu comentei agora há pouco sobre a questão dos problemas que podem ser oportunidades. Então, minha pergunta para você que quer empreender é: em qual mercado você quer atuar? O que você conhece desse mercado? Qual é o nicho? Qual é o pedacinho desse mercado que você quer atender? Ou se você quer atender a um amplo mercado? Quem são os concorrentes? Quem são os clientes? Onde eles estão?
Se você vai abrir uma empresa física, qual é o lado da rua que você vai abrir essa empresa? Por incrível que pareça, Fabíola, muita gente não pensa nessa questão do lado da rua. Se você pegar, por exemplo, as grandes avenidas de Goiânia, qual é o lado onde estão, por exemplo, as padarias, as panificadoras? Estão do lado do bairro, sentido centro-bairro. Porque normalmente as pessoas param para comprar o pão indo para casa e não na ida. Na ida tem que ter lanchonetes, postos de gasolina e etc., que ficam do lado direito das avenidas. Então, todos esses detalhes são muito importantes, além, é claro, de você conhecer sobre questões jurídicas, saber um pouquinho sobre gestão de pessoas, entender toda essa parte. E temos grandes empresas, grandes consultores de negócios que podem ajudar todos vocês que querem empreender. A gestão de pessoas é o atendimento, atender bem o cliente, né? É muito importante aquele funcionário saber atender bem. Você sabe quando a empresa investiu naquilo, né? Exatamente. Gerenciar pessoas, fazer gestão de pessoas, além do treinamento e desenvolvimento, tem toda uma outra parte. Por exemplo, antes disso, tem a parte de recrutamento e seleção. Então, como que eu estou recrutando e selecionando as pessoas que vão ficar no meu balcão da minha loja, de um mercado qualquer? Então, eu preciso entender dessa parte de gestão de pessoas para chegar não só do recrutamento e seleção, passando pelo treinamento e desenvolvimento, mas também indo para o lado da organização, do clima organizacional. Eu preciso que todo mundo trabalhe bem, assim que é legal, como se fosse uma equipe, como a sua equipe aqui do Hora Extra. Certo. Professor, e o talento ajuda? Ajuda, mas o que é o talento? Você nasce com esse talento? Você se preparou para ter esse talento? O mercado, o meio ambiente, a sociedade provocou em você um certo talento para empreender? Então, são perguntas que eu até quero deixar para que você possa, de repente, pesquisar um pouco mais. Porque a pergunta é, qual é o seu principal talento? Será que o seu talento é empreender? Dentro dessa questão do empreendedorismo, em que área? Precisamos muito saber sobre isso. Professor, agora nós vamos ouvir mais uma pergunta da Heloísa Pontes. Pois não. Sobre o assunto. Olá, professor. Gostaria de saber se todo brasileiro tem condição de ser empreendedor. Muito bem, Heloísa. Obrigado pela pergunta. Sim, todo brasileiro pode ser empreendedor. Passamos por um momento um tanto quanto complicado para muita gente. Tem muita gente falando sobre essa crise que não acaba, se é uma crise política, se é uma crise econômica. São várias situações. E empreender está sendo uma solução para muitos. Só que está nascendo, e já vem nascendo há muito tempo, um empreendedorismo muito informal. E essa informalidade, apesar de estar dando dinheiro para aquelas pessoas que estão levando para casa, para ter alimento, roupa, saúde necessária para a sua família, acaba deturpando um pouco esse mercado. Porque existem hoje muita gente que está na legalidade e que reclama desse pessoal que está na informalidade. Mas, de uma maneira geral, tirando esse lado de informalidade ou legalidade, né, da formalidade, precisamos entender que, sim, todo brasileiro pode, e eu vou até além, todo brasileiro é um grande empreendedor. Nós nascemos numa nação, nós estudamos, vivenciamos as necessidades do dia a dia. E essas necessidades, muitas vezes, a gente pode transformar em oportunidade. E essa oportunidade de negócio vai nascendo pequenos mercados onde você, de maneira sábia, de maneira bastante, digamos, com um pensamento muito empresarial do negócio, você consegue fazer o seu melhor empreendimento da sua vida. Mas precisa muito de um entendimento, de algumas competências básicas. Mas o brasileiro sabe sempre como fazer melhor. Carla André, existe diferença entre ser empreendedor, empresário e investidor? Pois é, essa é uma nova discussão também que vem acontecendo muito. Como você mesmo falou, eu sou professor universitário e eu discuto muito isso com os meus alunos. Eu costumo falar o seguinte, que na teoria a diferença não é tão grande assim, mas quando você vai para a prática você percebe isso. E a minha prática enquanto consultor é exatamente isso que eu vou falar agora para você.
O investidor é aquele que chega, põe o dinheiro e fala, olha, eu estou com dinheiro, eu quero abrir um negócio, mas eu não quero tocar esse negócio. Eu não tenho nenhuma expertise nessa área, eu não sei como fazer isso. Então, o que eu posso te falar, Fabiola, é assim, esse é o investidor puro, tem o dinheiro, mas não quer ter o trabalho para aquilo ali. E existe também o empresário. O empresário é aquele que normalmente aparece, mas não é aquele que está empreendendo. Então, a gente também está percebendo esse terceiro perfil entre o investidor, o empresário e o empreendedor. Como eu já citei aqui, o empreendedor é aquele que pega para fazer a transformação. É aquele que está literalmente com a mão na massa e colocando o seu coração naquilo. O empresário, ele está normalmente aparecendo, mas com empreendedores por trás. E o investidor, ainda mais atrás, colocando todo o seu dinheiro ali naquele investimento. É o que acontece, por exemplo, com as startups. Ok, professor. Nossa entrevista termina aqui. Muito obrigada por sua participação aqui na Hora Extra. Eu que agradeço. Conte comigo. Obrigada também por sua atenção. Hoje conversamos com o professor e coach executivo Carlo André Oliveira sobre empreender em tempos de crise e o que fazer, para se tornar um bom empreendedor. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.